Minha gente, tô com a pele horrível. Um absurdo. Tô desleixado. E aí, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Fala, mamíferos, e aí, beleza? Hoje o assunto é pré-história. Vim trazer algumas humildes questões para vocês. Vamos resolver tudo com calma, tudo maravilhoso. Preparar para o Enem, respira, vem comigo que hoje o Expresso História vai resolver sobre o tema pré-história. Antes da gente começar, é preciso relembrar um pouco da pré-história, viu? São 3 fases: o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais, além do período intermediário entre paleolítico e neolítico, que é o mesolítico, beleza? O paleolítico é aquela espécie de período formador, né, da nossa espécie, a história que se confunde com a biologia, com a paleontologia, né? A questão dos hominídeos, o domínio do fogo, a questão dos australopitecos, dos Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens, toda aquela questão do modo de vida do paleolítico, que é instrumentos de pedra lascada, o sistema nômade, em que a caça e a coleta é o que garantem a sobrevivência das comunidades humanas, beleza? Então o homem no paleolítico ainda é muito dependente da natureza, ele ainda não tem um domínio do ambiente, ele não tem um domínio do espaço geográfico que ele habita, beleza? Através da tecnologia que surge principalmente entre 12 e 10 mil anos antes de Cristo, a chamada Revolução Agrícola, que é quando o homem passa a plantar e também a domesticar os animais. Essas intervenções humanas, elas vão dar origem a todo um novo sistema socioeconômico e principalmente a condição do homem a desbravar o meio ambiente, a controlar o meio ambiente, de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, dominando certas espécies de plantas, certas espécies de animais. A caça e a coleta ficam com um papel secundário e o pastoreio e o campesinato, né, a agricultura se torna o principal trabalho dentro de uma aldeia. E essa aldeia, ela só tende a produzir mais alimentos e também a aumentar a sua população, tá certo? O modo de vida do neolítico após a Revolução Agrícola, em que acontece tudo isso, esse modo de vida ele é sedentário. O sedentarismo ele se torna a principal característica humana das sociedades humanas, beleza? E com a idade dos metais, a partir de 5.000, 6.000 a 5.000 a.C., essas datas são fluidas, lembre sempre disso, tá? Esse modo de vida ele tende a ficar cada vez mais complexo. O aspecto comunitário das aldeias ele deixa de ser uma sociedade igualitária, solidária, para se tornar estratificada, ou seja, separada em camadas, em níveis, tá certo? Quem tem riqueza, quem não tem riqueza, quem toma as principais decisões, quem tem privilégios, como o grupo dos sacerdotes, os grupos dos chefes das aldeias, aqueles que protegem a aldeia, tá certo? Os artesãos que vão aprender junto com a metalurgia, que é a principal característica da idade dos metais, que começa com o cobre e com o bronze, tá certo? Os artesãos e também uma nova categoria, uma nova profissão, que é a profissão de comerciante, que leva exatamente aquilo que sobra da aldeia, os excedentes agrícolas, tá certo? Que em uma aldeia, o que sobra, ela troca com a outra aldeia que tem outro produto sobrando também. Então o escambo, a troca, é a origem do nosso comércio. Essa sociedade ela vai ficando cada vez mais complexa, ela se estratifica e principalmente ela aumenta de tamanho, passa a unir uma aldeia com outra aldeia em laços de parentesco ou em trocas comerciais e políticas, tá certo? E no final do período primitivo, mais ou menos aí por volta de 4.000 a 3.800 a.C., sociedades, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, desenvolvem a agricultura de irrigação, transformam-se nas civilizações do regadio, ou a gente também chama de Antiguidade Oriental, com a invenção da escrita, a invenção das cidades, a invenção do governo dos estados. Ou seja, são sociedades complexas, são sociedades detalhadas em que uma grande população ela é comandada por um governo forte, centralizado e quase 100% teocrático. Teocrático, que vem de teocracia, que significa um governo religioso, em que ele precisa da religião para se legitimar e a religião é sustentada basicamente pelo Estado, pelo governo. Então, o faraó, o rei da Mesopotâmia, o patese
da civilização suméria. Esses caras, eles são governantes, mas principalmente eles são considerados também o quê? Divindades. E aí, estudou pré-história? Analisou direitinho todos esses detalhes que eu falei pra tu? Ótimo! Então a gente já pode passar para as 8 questões que vamos resolver hoje. E vai estar aparecendo aí na tua tela agora. Ou eu espero que apareça, né? Vamos ver se eu consigo editar isso. Vamos lá? Primeira questão. Há 4 milhões de anos, a humanidade não existia, mas uma criatura, pelo menos, trazia nos ossos aquela que seria a marca registrada do Homo sapiens, nós mesmos. O Australopithecus afarensis, nome daquela criatura, tinha um cérebro minúsculo, mas andava de pé como nenhum macaco seria capaz de fazer, e os humanos fariam melhor num futuro distante. A história do surgimento humano é um tema que desperta inúmeros questionamentos ao meio científico, e muitos deles sem conclusões. No entanto, é ponto pacífico que a espécie humana... Vamos lá. A questão ela quer saber o que é ponto pacífico na comunidade científica sobre a pré-história. Então, o que é que a comunidade científica ela concorda no geral? Letra A. Produzir uma escala evolutiva retilínea com espécies surgindo e perecendo ao longo da trajetória humana. Então, a gente sabe que a evolução ela não é de forma retilínea. Aquela escadinha, aquela imagenzinha clássica do macaco até o homem moderno, isso é uma grande mentira. A gente sabe que na verdade as espécies elas vão se desenvolvendo, elas vão se aperfeiçoando conforme a evolução, conforme a seleção natural, mas para que uma espécie ela apareça, não quer dizer que todas as outras elas vão ter que perecer. Letra B. Esteve vinculada quase sempre ao uso e produção de ferramentas líticas, ou seja, de pedra, além do bipedismo e aumento da capacidade craniana. Sim, com certeza, essa é a letra correta, porque faz parte da evolução humana o uso dessas ferramentas, o uso dessa tecnologia lítica, dessa ferramenta de pedra, que facilita as tarefas humanas. Tá? E a capacidade craniana ela só tende a aumentar conforme o passar do tempo e o desenvolvimento dessas espécies de hominídeos, tá certo? Então, do Australopithecus afarensis ou do Homo habilis, para os seres humanos, os Homo sapiens, essa capacidade craniana ela só tende a aumentar. Ela praticamente triplica de tamanho. Eu vou colocar aqui uma tabelinha com a capacidade craniana de cada espécie de hominídeo. Portanto, a letra correta é a letra B. Vamos partir agora para a segunda questão. Antropólogos encontraram cinzas de matéria vegetal e de ossos em cavernas da África do Sul, que foi usada por hominídeos. O achado, cujo estudo é publicado hoje na revista Proceedings of National Academy of Science, por uma equipa internacional de investigadores, sugere que há 1 milhão de anos atrás, o Homo erectus, um antepassado do homem moderno, que surgiu em África há cerca de 1,8 milhões de anos, usava o fogo. Essa é uma das características principais do Homo erectus. A análise do achado indica que aqueles hominídeos teriam pequenas fogueiras junto à entrada daquela caverna há 1 milhão de anos. O domínio do fogo permitiu uma série de inovações para as sociedades humanas do Paleolítico, tais como... Vamos lá, essa questão é bem básica, o texto é longo, o texto está em português de Portugal, mas ele quer saber o que é que proporciona o domínio do fogo para a sociedade humana. Não é o Homo sapiens apenas que sabe dominar esse fogo, mas as outras espécies que vieram antes dele, tá certo? Então o Homo erectus já sabia dominar o fogo e isso garantia algumas vantagens para a sobrevivência dessa espécie. Letra A. A socialização ao redor da fogueira, melhorias na dieta humana e defesa contra predadores. Ok, isso está correto. Ajuda na iluminação, ajuda a aquecer, ajuda a comunidade a estar perto da fogueira, inclusive isso tem até o desenvolvimento da fala, de uma protofala na verdade. Vamos partir agora para a terceira questão. Não há nenhum registro histórico que siga os padrões migratórios dos primeiros seres humanos. Os cientistas juntam a história da migração humana, examinando as ferramentas, a arte, os locais de sepultamento que deixaram para trás e traçando padrões genéticos. Fazem isso analisando o DNA mitocondrial, que é passado de mãe para os filhos sem ser combinado com o código genético do pai. A importância da descoberta desses caminhos migratórios revela sobretudo que
Vamos lá, a questão ela quer saber qual é a importância desses fluxos migratórios que foram comprovados através do mapeamento genético do DNA mitocondrial. Através desse estudo que foi possível traçar os caminhos que a população primitiva de Homo sapiens pôde percorrer ao longo da pré-história. Vamos lá. Esses fluxos migratórios eles demonstram o quê? Letra A. A diversidade étnica de povos humanos se integra a um passado genético comum? Sim, isso faz muito sentido. Afinal de contas, independente dos desenvolvimentos étnicos, do aparecimento da cultura, o mapeamento genético ele pôde trazer a essa ancestralidade um denominador comum. Então vamos agora para a quarta questão. Quando alcançamos a entrada do Neolítico, há cerca de 10 mil anos, os grupos humanos existentes já acumulavam um variado leque de saberes apreendidos graças às suas habilidades de raciocínio. Foi nesse contexto que uma profunda transformação passou a se desenvolver no cotidiano do homem pré-histórico. A observância da própria natureza permitiu que as primeiras técnicas de cultivo agrícola fossem pioneiramente desenvolvidas. Com isso, a garantia de alimentos se tornava cada vez mais acessível e a constante necessidade de deslocamento se tornou cada vez menor. A domesticação de animais e criação das primeiras técnicas agrícolas permitiram ao ser humano. Vamos lá, agora a gente já fala da criação de animais, da criação das primeiras aldeias baseadas na agricultura, então a gente já está falando de revolução agrícola e o início do Neolítico. E que representa todo um novo modo de vida humano, um modo sedentário, em que a população não depende tanto assim da natureza. Afinal de contas, você agora pode manusear, você pode produzir os seus próprios alimentos. Então, o que é que isso trouxe de consequências? Vamos lá para as alternativas. Letra A. Estabelecer novas formas de organização e trabalho, com o surgimento das primeiras aldeias. Mais uma vez, é a letra A que a gente marca, isso está corretíssimo. O surgimento das aldeias, lugares fixos, lugares em que a humanidade não precisa agora depender de andar em um caminho nômade, porque a aldeia já produz tudo aquilo que é suficiente para a sobrevivência daquela comunidade. E aí, vamos para a quinta questão agora? Vamos nessa. Há cerca de 2000 anos, os sítios superficiais e sem cerâmica dos caçadores antigos foram substituídos por conjuntos que evidenciam uma forte mudança na tecnologia e nos hábitos, ao mesmo tempo que apareceram a cerâmica chamada Itararé, no Paraná, ou Taquara, no Rio Grande do Sul, e o consumo de vegetais cultivados, encontram-se novas estruturas de habitações. O texto associa o desenvolvimento da agricultura com o da cerâmica entre os habitantes do atual território do Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao fato de que a agricultura... Então, vamos estabelecer uma relação entre a cerâmica, os vasos, os recipientes, com o aparecimento da agricultura, ou seja, os recursos que vão conseguir alimentar aquela aldeia. Vamos lá, vamos para as alternativas. Letra A. A agricultura favoreceu a ampliação das trocas comerciais com povos andinos que dominavam as técnicas de produção da cerâmica e as transmitiam aos povos guarani. Não, a letra A está incorreta, afinal de contas, os povos andinos não estabeleceram contatos comerciais com os nativos pré-históricos brasileiros. Isso também não é algo que a gente possa considerar. Letra B. Possibilitou que os povos que a praticavam se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los. A letra B está correta. Quanto mais a agricultura se desenvolve, existe também a necessidade que vai aumentando de você conseguir armazenar esses alimentos, de você conservá-los dentro dos vasos, dentro dos recipientes feitos de cerâmica. A indústria ceramista ela vai ser uma necessidade de todas as comunidades do período neolítico. Ou seja, se você planta, você também precisa armazenar aquilo que você está colhendo. Sexta questão, vamos lá. Com o manuseio dos metais, um novo tipo de ocupação surgia, o artesanato. Ao longo do tempo, essa nova atividade se estabeleceu juntamente com os primeiros centros urbanos da antiguidade. As comunidades agrícolas autossuficientes transformam-se em cidades, realizando a chamada Revolução Urbana. De acordo com alguns estudos, os primeiros centros urbanos surgiram na parte sul da Mesopotâmia, onde posteriormente surgiu a civilização sumeriana.
O aparecimento dos primeiros centros urbanos se liga a 2 fatores de ordem social e econômica. São eles. Vamos lá, essa questão ela está pedindo o que é que vai produzir o nascimento das civilizações, essa organização muito mais complexa do que a vida na aldeia, a vida comunitária primitiva. Então vamos ver os 2 fatores que resultaram essa vida civilizatória. Letra A diversificação de grupos sociais e a agricultura industrial. Mais uma vez, estão querendo apressar essa nossa linha do tempo. Não vamos falar de agricultura ou de economia industrial. Vai demorar muito para a gente fazer isso. Letra B. O fortalecimento do regime tribal e a jornada mínima de trabalho. Cara, jornada mínima de trabalho, isso aconteceu na época do meu avô. Não tá na hora da gente falar disso. Letra C. A diversificação de grupos sociais e a comercialização dos excedentes agrícolas. Sim, a letra C ela tá correta. Quando a população ela cresce demais e a riqueza ela se torna uma propriedade do governo, as terras se tornam uma propriedade do governo, a gente vai ver que onde todo mundo é igual, passa agora a existir classes sociais. É o processo de estratificação social ou de diferenciação. Isso é fruto de uma complexidade maior daquela sociedade. Portanto, a letra C é a letra correta. 7ª questão. As práticas da agricultura e a criação de rebanhos implicaram alterações nas sociedades neolíticas. Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, identificam-se, entre outras transformações, letra A. Desenvolvimento de impérios caracterizados pelo afastamento das tradições mítico-religiosas em favor de um pensamento racional naturalista. Essa letra A ela está errada porque com o nascimento das civilizações, o poder religioso ele se acopla, ele se une ao poder estatal, ao poder do governo. Os governos fortes e centralizados eles dependem do poder religioso, do poder sacerdotal para existirem. São os regimes teocráticos. Letra B. Ampliação das atividades lucrativas como, por exemplo, o comércio realizado pelos estrangeiros e seus escravos nos domínios das diversas cidades. O comércio praticado na pré-história ele não é de exclusividade de populações estrangeiras. Então, é algo que a própria aldeia vai praticar. Então isso não faz sentido. Letra C. Surgimento de uma prática política descentralizadora que permitiu o livre desenvolvimento econômico de diferentes regiões ocupadas. Quando as aldeias perceberem que o alimento não é só sobrevivência, mas também é riqueza, isso vai fazer com que as disputas pelas terras aumentem e que os governos dessas aldeias controlem, monopolizem o acesso à terra. Por isso que os camponeses, os agricultores, eles têm que pagar pesados impostos a quem domina aquele governo. Letra D. Diferenciação social baseada na riqueza e no poder com o surgimento do Estado, instrumento de controle e apropriação dos recursos naturais. A apropriação dessa riqueza e a complexidade social vai tender a separar a população em várias camadas, de acordo com seus níveis de riqueza e sua função social, e esse Estado ele se torna cada vez mais centralizado, dominando os recursos e dominando a terra. Afinal de contas, terra significava agricultura e agricultura significa gerar riqueza. Chegamos agora na 8ª e última questão, vamos nessa? A tradicional autoridade dos chefes das famílias, adequada para pequenas comunidades agropastoris, mostrou-se insuficiente para gerir uma sociedade mais complexa, baseada na articulação entre aldeias e cidades. Tornou-se necessário criar estruturas de poder aceitas pela maioria. Foi aí que surgiu o Estado. A criação do Estado, ele é a realização máxima desse poder político. O poder político descentralizado das aldeias, ele passa a se tornar cada vez mais forte, cada vez mais disciplinador e baseado na religião, afinal de contas são regimes teocráticos, e isso faz com que os reis, os faraós, os imperadores, eles passem a mandar, a controlar a riqueza e principalmente a tomar as principais decisões e a organizar a população, a sociedade no geral. No fim da Idade dos Metais, o Estado se incorporou à sociedade. A estrutura de governo baseava principalmente, letra A, na legitimação pela religião e pelo grupo dos sacerdotes, criando a chamada teocracia. Sim, correto. A teocracia ela vai estar muito presente na Antiguidade Oriental, no Egito, na Mesopotâmia, encontramos também na China, na Índia. São estruturas sociais baseadas na religião, no poder sacerdotal. O poder sacerdotal ele não é só ideológico, mas ele também é político. Portanto, a 8ª questão, a gente marca a letra A. Então é isso, mamíferos.
chegamos até o final do vídeo. Espero ter te ajudado um pouquinho com essas questões, com essas explicações sobre a pré-história. Aguarde por novidades, me adiciona nas redes sociais, curta, compartilha, comente, deixe seu like, me ajuda a fortalecer esse canal, conta pro seu amigo se você gostou, espalhe essa ideia, colabora com a gente, aguarde por novidades que tá chegando coisa boa aqui no canal. Então, até a próxima, a gente se vê.